Eu me chamo Camille Santana, eu sou aluna do sexto período de graduação em Arqueologia pela Universidade Federal do Piauí e eu estarei mediando essa entrevista que tem como tema Arqueologia Afrodiaspórica. Essa entrevista ela faz parte de um trabalho proposto pela disciplina de Arqueologia Brasileira, ministrada pela professora doutora Fernanda Codevilla. Juntamente comigo, também compõe esse grupo de trabalho os alunos Isabel Souza, Camila Feitosa, Lívia Gomes, Bianca Alves, Udina Souza, Alisson Moraes, Vitor Santos e Yuri Cardoso, também alunos do sexto período. A nossa convidada é a professora Lara de Paula Passos e agora eu vou apresentar um pouco sobre ela. Lara de Paula Passos é bacharel e mestre em antropologia com habilitação em arqueologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em antropologia com área de concentração em arqueologia pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFMG, poeta, multiartista, escritora e colagista, integrante do grupo cultural Cagila Laboratório. Tem interesse nas áreas de antropologia e arqueologia, com ênfase em crítica da ciência, da colonialidade, arqueologia feminista, arqueologia histórica, diáspora africana, negritude e escravidão, literatura negra e afrodiaspórica. Também é membro, cofundador do coletivo Luzias de Mulheres da Arqueologia e da Negra Arco, Rede de Arqueologia Negra. Eu deixo o espaço aberto, caso você queira complementar, fique à vontade. Obrigada. Primeiro, eu agradecer, Camille e todo o grupo pelo convite. Fiquei muito satisfeita e empolgada para poder fazer essa entrevista. Eu acho que, em complementação ao que já está escrito na minha bio, eu acho que eu queria complementar, só que eu tenho muito interesse, tenho trabalhado mais nos últimos tempos, interessada nas relações entre arqueologia e educação na arqueologia, né? É um assunto que me interessa muito, principalmente quando a gente pensa em arqueologia no Brasil, assim. Então, estar participando de um trabalho de uma disciplina, para mim, casa muito com, né, as coisas que têm me interessado no meu trabalho pessoal também. Vou dar seguimento com as perguntas, ok? A primeira pergunta é por que você quis fazer arqueologia? Eu quis fazer arqueologia por causa da minha mãe. Eu quis fazer arqueologia porque a minha mãe é enfermeira, ela não é da área, os meus pais são da área de saúde, né? Então, não tinha ninguém da área de humanas na minha família até então. Eu sou a segunda pessoa, né, mais titulada da minha família, né, nesse sentido, e atualmente a pessoa com a maior titulação por conta do doutorado, mas, né, a segunda pessoa a ter formação dentro da minha linhagem. E a minha mãe sempre foi muito apaixonada com livros de história. Ela gostava muito de romances do Christian Jacques, romances de banco e romances que falavam sobre o Egito, principalmente. Então, eu cresci em meio a muitos livros, que ela sempre gostou muito de ler, e muitos livros sobre Egito, sobre civilizações antigas, culturas outras, e aí isso foi me trazendo uma paixão muito grande por esse universo, assim. Eu não sabia que a arqueologia existia no Brasil, mas quando eu era criança eu queria ser arqueóloga. E eu sou de uma cidade daqui de Minas Gerais, que é Sete Lagoas, e quando eu era criança eu conheci um outro arqueólogo daqui também, que é o Marconi Alves, e a gente brincava junto de desenterrar coisas na casa do meu tio, assim, que ele era vizinho de um amigo dele. Aí a gente cresceu um pouco, eu esqueci meio que a arqueologia era uma possibilidade, e aí enquanto eu estava fazendo o cursinho para viver os processos seletivos, né, para entrar dentro da faculdade, a gente teve uma viagem até a UFMG com a escola, onde teve a Semana do Conhecimento. E aí as pessoas, cada pessoa de cada curso apresentava como que era o curso, e aí, né, eu fui indo pela ordem alfabética, e encontrei curso de antropologia, que tem a habilitação de antropologia social e de arqueologia. Então, eu entrei porque eu sou apaixonada por coisas, eu achava objetos, quando eu era criança, muito mágicos, assim, eu achava que eles tinham muita história contida dentro deles, assim, algo do intangível, e isso, para mim, me soava muito bonito, e aí por isso que eu quis fazer. De início, eu fiquei um pouco
receosa, porque, né, eu joguei no Google, fui olhar na Wikipédia quais que eram os arqueólogos do Brasil, né, as pesquisas que tinham, e aí eu não vi muitas pessoas parecidas comigo, ou temáticas que eram muito afins às coisas que eu estava interessada, mas ainda assim eu não quis abrir mão desse sonho, sabe? Então foi meio que por isso que eu entrei na arqueologia. Depois eu nem fiz mais nada com o Egito, né? Hoje em dia eu faço parte do BAP, que é um grupo de estudos egípcios, mas não é a minha pesquisa central. Me apaixonei pela arqueologia brasileira. Então, seguindo, qual trabalho de campo você mais gostou de fazer e se atualmente você está fazendo algum campo? Nossa, essa é uma pergunta capciosa, porque eu gosto de todos os campos. Eu realmente gosto muito de ir para campo, é uma das coisas que me dá mais alegria, assim, que eu acho que justamente, embora a minha pesquisa formal, né, acadêmica, seja muito teórica, a parte prática do campo, ela é imprescindível para que a gente consiga, de fato, conseguir vivenciar, experienciar essa arqueologia, né? Não tem como você fazer teoria sem você não ir para campo, não tem como você só ir para campo sem, né, ignorando a teoria. Eu não estou atualmente em nenhum campo, e as minhas participações em campo sempre foram em projetos de outras pessoas, porque a minha pesquisa formal ela não envolve o campo, né? Embora eu acredite que é isso, assim, todo campo é um campo que te ajuda a te formar para fazer o seu trabalho. Então, todos os campos são os campos do seu trabalho, né? E aí, os campos que eu mais gostei de fazer, eu acho que teve um campo com arqueologia de contrato, um resgate que eu tive que fazer em Mariana, aqui em Minas Gerais, onde a gente escavou em torno da igreja principal da cidade, porque ela tava colapsando, então era necessário fazer um projeto, o IFAM solicitou um projeto onde no entorno dela seria feito um fosso, e aí esse fosso seria preenchido com solo cimento. A gente foi fazer o resgate desse entorno, só que era uma igreja, né, do século XVII para XVIII, então, obviamente, tinham indivíduos sepultados do lado de fora. A gente exumou cerca de 22 indivíduos. Eu nunca tinha trabalhado com material ósseo, né? Então, para mim, foi muito impactante escavar pessoas, né? E eram, em sua grande maioria, pessoas negras. Foi um trabalho muito emocionante para mim de fazer. E, né, o meu, acho que talvez favorito até hoje, foi o trabalho que eu fiz em colaboração com a pesquisa da Elizabeth Clay, que é uma arqueóloga estadunidense que faz trabalhos na Guiana, de colonização francesa. Eu fui junto com Gabi Hartmann, que trabalha aqui, está agora no doutorado aqui da UFMG também, durante os anos de 2018 e 2019, para a gente escavar uma área de habitação de escravizados lá, que foi a primeira área, né, de habitação da população negra escravizada na Guiana a ser escavada, porque até então as expedições francesas tinham escavado unicamente as casas grandes. E foi, mais uma vez, um campo muito emocionante para mim, porque eu tive que lidar com outras formas, né, de se entender essa diáspora, né, de se entender na diáspora enquanto pessoa negra. Lá essas questões de negritude, colorismo são muito diferentes por conta da miscigenação também. Então foi muito interessante perceber e conseguir me conectar com pessoas que são de outras realidades muito diferentes da minha, mas que ainda existem pontos de ligação. Esses foram os meus dois campos favoritos, com certeza. Dando continuidade, pesquisando sobre você e seu trabalho, você se apresenta, agora palavras suas, como arqueóloga nas horas vagas e poeta em tempo integral, tendo sido a arqueopoesia como tema da sua dissertação de mestrado. Entendemos a arqueopoesia como uma maneira de desarticular a forma engessada de se falar sobre arqueologia, saindo desse padrão acadêmico e seguindo por um viés mais didático e acessível.
Diante disso, quando e como foi o momento que você se viu motivada a fazer arqueopoesia e quais as dificuldades disso? Eu gosto muito dessa frase porque eu acho ela divertida, porque eu usei ela como definição para o meu trabalho durante muitos anos, assim. E aí, hoje em dia, eu já alterei ela para arqueóloga e poeta em tempo integral, de modo em que... Porque eu acho que a gente não deixa de ser nada, né? A gente continua sendo todas as coisas que a gente é o tempo todo, independente da gente conseguir... do que a gente está articulando naquele momento, né? Enquanto a arqueopoesia, eu comecei a pensar sobre, com mais latência e com uma possibilidade de interlocução entre a minha vivência arqueológica e a minha vivência poética, no campo na Guiana Francesa em 2019, porque eu estava na situação de escrita da monografia. Eu precisava eu tinha feito a solicitação de passagem direta entre a dissertação e o doutorado, do mestrado para o doutorado. Então, precisei entregar a minha dissertação com antecedência, mas eu estava em campo, então eu estava meio perdida, assim. Eu sempre gostei muito de estudar, né, educação na arqueologia brasileira. Eu sinto que tem discrepâncias muito grandes entre o que a gente tem de população dentro da arqueologia brasileira e o que a gente tem de reconhecimento de produção, né? Então, nós temos muitas pessoas negras dentro da arqueologia brasileira, a gente ainda não tem um censo consensual, né, e aplicado ainda em relação a isso, para poder tratar de dados, mas quando a gente, né, observa dentro da sala de aula, a gente vê a quantidade de pessoas negras que estão inseridas dentro da arqueologia. Quando a gente vai para campo e a gente vê os auxiliares de campo, né? As pessoas negras, elas estão muito presentes povoando a arqueologia, assim como as mulheres, né? Esse censo a gente tem mais mulheres do que homens na arqueologia brasileira. No entanto, a gente não vê as ideias dessas pessoas, né, povoando os espaços da nossa mente e da nossa educação, né? E eu acho que isso influencia muito em como que a gente consegue construir novas narrativas, né? Nesse sentido, quando eu estava no campo na Guiana, foi concomitante a minha entrada dentro da universidade também, num projeto paralelo à arqueologia chamado Preta Poeta, que foi idealizado por uma moça negra das ciências sociais, também, a Júlia Elisa, onde se compartilhar os seus escritos, falar sobre poesia, falar sobre outros tipos de narrativas poéticas. E aí, nesse processo, né, eu meio que destravei essa escrita que já fazia parte da minha experiência, porque a poesia, ela é a lente pela qual eu vejo o mundo. Então, eu acho as coisas muito bonitas e elas me tocam dessa maneira. Eu acho que a vida tem coisas muito poéticas. É nessa poética que eu tenho o maior costume de conseguir aprender e realmente aprender as coisas, sabe? Não unicamente fazer uma reprodução bancária de coisas que eu decorei, mas realmente sentir gravado na minha memória que está no cérebro e na minha memória que está no resto do meu corpo também. Assim sendo, enquanto eu estava lá na Guiana, eu me senti muito sensibilizada por todo o campo, pelas vivências que eu estava tendo lá e pelos objetos que a gente ia achando também. Eu, né, enquanto poeta, eu estava produzindo poesias e estava, enquanto arqueóloga, em campo também. Aí eu passei a mostrar as minhas poesias para as pessoas que estavam em campo. A gente tinha uma prática lá onde a gente conseguia ir fazia uma vez por semana uma visita ao campo, ao sítio arqueológico, né, pelas pessoas da população da Guiana Francesa, e aí, com o tempo, a gente passou também a mostrar essas poesias para as pessoas, né, Gabi, que é afro-guianês, que é guianês, fala afro-guianês, então traduzia para a língua tradicional, e aí as pessoas foram ficando muito tocadas, elas foram se sentindo muito mais próximas do sítio. A gente teve relatos, assim, de pessoas
falando sobre como que a compreensão que elas tiveram de arqueologia e do tanto que a arqueologia faz parte do cotidiano delas, né? Não precisa estar distante, tanto distante temporalmente quanto distante territorialmente, para ser arqueologia e para importar, né? E aí isso me deu um start de que poderia ser um recurso interessante. Para além disso, óbvio, teve também a importância da influência do trabalho de outras pessoas negras dentro da arqueologia, que me foram encaminhando para esses lados de pensar outras formas e formas que são correlatas a essa ancestralidade, de conseguir se expressar e de conseguir pensar a ciência, porque a ciência, a partir do momento que a gente só raciocina ela pelo viés eurocentrado, a gente perde um monte de elementos que são muito positivos e que são muito produtivos para se construir, né? Para se construir pensamento crítico, para se construir análise, para se construir discurso, linguagem mesmo, né? E aí, nesse sentido que essa arqueopoesia vem também. Ela vem como uma herança dessas práticas, dessas oralituras que a gente tem dentro das culturas afrodiaspóricas e das culturas africanas, né? Onde a oralidade, né, a ritmicidade, a poesia de uma forma geral, né, a arte, ela também é um elemento tão importante, tão relevante para a educação quanto todos os outros. A próxima pergunta é sobre, ainda a gente pesquisando sobre o seu trabalho, né? Vimos que você é membro do coletivo Negra Arqueo e que tem um Instagram onde é divulgado diversos tipos de trabalhos, tanto produzidos quanto voltados para arqueologia negra. Você pode nos falar um pouco desse projeto e como você enxerga as redes sociais enquanto ferramentas para se falar de arqueologia? A Negrarqueo é uma rede de arqueologia negra que ela foi articulada inicialmente no WhatsApp, assim como a Rede Luzias, de mulheres da arqueologia, né? E é um grupo autogestionado, no qual todas as pessoas negras da arqueologia que tiverem interesse de participar podem participar, inclusive, né, se alguém do grupo estiver assistindo, tiver interesse, quiser, né, mandar uma DM lá, a gente inclui no grupo do WhatsApp, e aí, né, só nisso já dá para perceber um pouco da importância dessa questão da rede social. E nesse último ano, a gente tem, desde a sua criação, em 2018 também, a gente vem promovendo algumas ações que dizem respeito a essa valorização, né? Não apenas das pessoas negras dentro da arqueologia, mas das pesquisas envolvendo negritude, a decolonialidade, afrodiaspórica, todas essas questões, né? No Brasil e fora também, porque a gente teve algumas experiências de interlocução com a Black Archaeology, eu esqueci o nome completo, Society of Black Archaeology, que é a Sociedade de Arqueologia Negra dos Estados Unidos, que já está institucionalizada, né? Tem estatuto, todas essas coisas. A gente ainda é um grupo autogestionado, mas temos uma carta de apresentação, fizemos uma carta de requisição, inclusive à Sociedade de Arqueologia Brasileira, e né, nesse ano a gente tem até a alegria de comunicar que foi conseguido um dossiê da revista da SAB, que é a revista de arqueologia, né, para poder fazer um volume específico para arqueologias negras, né, e para pessoas negras na arqueologia, no qual a Negrarqueo está responsável pela organização, né? Então, as pessoas membros, a partir de suas disponibilidades, né? Já que ninguém é remunerado para isso, a gente está, né, fazendo um trabalho que, além dos nossos respectivos trabalhos pessoais, seja dentro da academia, seja no licenciamento ambiental, né? E, além disso, a gente tem planos de fazer um mini curso de escrita
para artigos, para poder também incentivar essas pessoas negras dentro da arqueologia, né, principalmente as pessoas da graduação, a publicar nesse volume, né, e quem sabe publicar nos próximos volumes também. As redes sociais, então, elas são essenciais para que a gente consiga fazer essa comunicação e aumentar esse alcance do conhecimento da rede e da dispersão das informações que a gente tem na rede também, porque, afinal de contas, a gente faz muitas coisas lá, mas nem sempre essas coisas chegam nas outras pessoas, né? E a arqueologia, as pessoas negras na arqueologia, elas são em número muito maior do que o número de membros que a gente tem na Negrarqueo atualmente, né? Acho que a gente está com cerca de 50 pessoas, sendo que a gente sabe que tem muito mais que isso no Brasil. Então, a gente usa as plataformas de redes sociais para tentar fazer essa comunicação, né? De via de mão dupla, mas a gente, eu reconheço, justamente pelo meu outro trabalho enquanto poeta, a dificuldade que é de se manter as redes sociais e o tanto que é difícil também atualmente a gente meio que entrar nesse desafio com os algoritmos, né, que às vezes atrapalham mais do que ajudam nos alcances, né, então, e que também é um outro trabalho à parte, né, então, essa questão de pensar posts, pensar artes para poder colocar, todas essas coisas são trabalhos a mais que a gente acaba tendo quando a gente se predispõe a isso, mas que fazem toda a diferença e que são perfeitamente viáveis quando a gente tem um grupo e um grupo articulado que consegue se auxiliar nesse aspecto, né? E aí, no quesito de produção de trabalho coletiva, né? Esses são os projetos que a gente tem para esse ano e ao mesmo tempo, a gente também está tentando criar um drive, né, com uma biblioteca, né, virtual, onde as pessoas que são da Negrarqueo e também outros pesquisadores arqueólogos negros, né, tenham os seus trabalhos colocados lá para que a gente possa ter um acesso também a bibliografias variadas, né, e consiga utilizar nos nossos trabalhos pessoais também, fazer essa rede se estender e poder ser vista também a nível de publicação. Adorei ficar sabendo dessa revista. Dando continuidade, o que caracteriza e qual o cenário da arqueologia negra no Brasil? Eu acho que o que caracteriza a arqueologia negra no Brasil são aspectos muito particulares e eu acho que são diferentes por exemplo, da Sociedade de Arqueologia Negra dos Estados Unidos ou as arqueologias afrodiaspóricas sendo construídas em outros espaços, porque nós temos uma diversidade considerável de pesquisadores, né, que estão em áreas distintas, produzem a partir de nuances diferentes do entendimento pessoal e dessa construção coletiva, né, do que seria essa negritude, o impacto dessa negritude dentro da nossa produção, né? Eu acho que a maior força que a gente tem quanto a isso, né, mais do que até uma autoafirmação identitária, é justamente a crítica colonial do pensamento e a crítica colonial da construção da arqueologia enquanto uma disciplina que é colonialista em sua base, né, em seu nascimento. E aí, assim, o que eu acho que a arqueologia brasileira, negra brasileira faz, que me encanta muito e que me inspira muito, né, nos trabalhos de pessoas que estão, assim, há uma vasta caminhada já, né, tipo assim, bem antes da minha geração fazendo outras coisas, né, então a Patrícia Marinho Carvalho, o Rafael de Abreu, o Lúcio Costa Leite, Gabi Hartmann, Iris de Moraes, né, pessoas que estão muito interessadas não apenas nos assuntos de materiais que envolvem pessoas negras, mas como analisar esses materiais e como pensar, refletir, condicionar esses materiais, fazer a curadoria desses materiais, pensar de fato toda a abrangência, né, arqueológica que se tem sobre um contexto,
sob óticas outras menos colonializadas, né? E menos colonialistas, especialmente. A gente passa por um processo que é muito coletivo dentro da Negrarquio, né? A criação da Negrarquio, para mim, foi um marco muito importante para o meu desenvolvimento acadêmico pessoal, para ter acesso ao texto dessas pessoas, a ter acesso a textos, né, de outras pessoas negras falando sobre arqueologia negra, né, e aí, né, essas outras pessoas, principalmente dentro do eixo estadunidense, que também é uma outra questão a se criticar, uma vez que, né, a gente está tentando construir, se a gente está tentando construir fora desses eixos hegemônicos, a gente também precisa pensar em como que a gente vai produzir, como que a gente vai achar e valorizar trabalhos que estão sendo construídos fora desses eixos hegemônicos também, né? E eu acho que a contribuição que a arqueologia negra tem feito no Brasil é justamente dessas novas formas de olhar para a arqueologia e de pensar possibilidades de construir uma arqueologia, não enquanto uma arqueologia adjetivada, né? Arqueologias feministas, ou arqueologias negras, ou arqueologias pré-coloniais e arqueologias históricas, mas essa arqueologia com esse A maiúsculo, né? O que é que a gente pode mudar e o que é que precisa ser mudado a nível coletivo de compreensão de respeito aos direitos humanos, atenção básica às relevâncias e a valoração, né, de autoridade, de pensamentos, de ontologias que são construídas para além do olhar, do filtro da branquitude, né? Do filtro da colonialidade, do filtro da violência. Eu acho que é nesse ponto em que a gente tem, né, desses trabalhos que eu citei, assim, são de fato muito inspiradores, porque eles não apenas apontam aonde que o racismo está operando nas lógicas que a gente já naturalizou dentro da arqueologia, seja ela quando a gente está ensinando, seja quando a gente está exercendo. Mas também são arqueologias propositivas, né? Elas propõem outras coisas, elas propõem coisas que podem ser aplicadas para além do próprio campo, né, e da individualidade dessa adjetivação, mas que estão com um compromisso, com esse compromisso, né, de equidade e justiça social sempre latentes, assim. É uma arqueologia que ela é indispensavelmente política, porque ela se entende enquanto contextualizada, né? Na arqueologia é importante o contexto, é imprescindível o contexto. Então, para a gente, é nesse ponto que a gente tenta pegar o contexto da própria arqueologia e como que a gente faz para poder sobreviver e criar estratégias, né, inteligentes, criativas, contornando os intempéries que a gente sabe que tem nesse contexto, porque a gente não consegue se deslocar da nossa história, a gente não consegue se deslocar do nosso tempo, né? Ainda vivemos num mundo colonizado e vivemos num país que foi colonizado, né? Num território que foi plenamente colonizado. O que é uma coisa muito sofrida, é uma coisa que né, tipo assim, carrega consigo uma bagagem gigantesca de violências, mas que carrega potencialidades impressionantes, porque é um ponto de confluência de pessoas diferentes que pensam coisas diferentes e que fazem coisas diferentes. Nesse sentido, a gente se aproxima muito das arqueologias indígenas, e a gente tem um interesse muito grande em intercambiar com essas pessoas, justamente porque eu acho que a arqueologia negra, ela se difere enquanto antagonista dessa arqueologia clássica, portanto branca, não só no sentido de racialização, mas no sentido de compreensão de quantidade de elementos que são necessários para se construir um pensamento que seja mais academicamente honesto, né, e localizado, né? Assim sendo, as arqueologias negras, elas não são
exclusivamente negras, né? Elas são compostas, elas são geridas, elas são gestadas, elas são pensadas, elas são expandidas a partir da contribuição de outras identidades, né? Que fogem a essa centralização da branquitude. A próxima pergunta é: de que forma os trabalhos de arqueologia podem contribuir para a discussão sobre racismo na nossa sociedade? Para essa resposta, eu vou pegar emprestado o trabalho do Rafael de Abreu, né? Que assim, eu sou suspeita para falar que porque é um dos meus arqueólogos favoritos, assim, academicamente falando, onde ele tem um trabalho que ele fala justamente sobre as materialidades do racismo. Ele exemplifica com vários ambientes distintos, materialidades distintas, né? Desde da materialidade da arquitetura da cidade, por exemplo, né? Quando as prefeituras, por exemplo, colocam coisas pontiagudas, pedras embaixo dos viadutos para que as pessoas não possam dormir lá, até pensando, por exemplo, na materialidade, por exemplo, dos produtos para alisamento de cabelo, né? Enfim, ele faz um apanhado incrível no trabalho dele e que eu acho que é muito demonstrativo sobre a potência da reflexão arqueológica para contribuição contra as práticas racistas e o pensamento, né, execução da violência racista no cotidiano, né? No cotidiano e com um lastro temporal também, né? Pensando que a gente vem de um histórico de 350 anos de escravidão, onde a gente tem, né, 150 e poucos de abolição, e aí a arqueologia, nesse sentido, ela se torna uma ferramenta muito potente para que a gente possa reconhecer o nosso passado, para que a gente possa conseguir também expandir as compreensões e os acessos às informações sobre esses passados outros, né? A arqueologia, quando ela trabalha com populações tradicionais, tanto em quilombos quanto em terras indígenas também, ela contribui fortemente para essa questão antirracista, porque ela pode gerar retorno imediato a essas populações com os laudos arqueológicos, né? Então, a gente está falando de um impacto direto e imediato no cotidiano das vidas dessas pessoas, nos direitos à posse de terra, nos direitos à expressão das próprias religiosidades, por exemplo, né, e das próprias ontologias, o reconhecimento de autoridade que essas pessoas têm aos seus saberes tradicionais. Nesse quesito, a arqueologia tem um papel muito importante no combate ao racismo dentro das universidades. Ela tem uma importância forte, porque né, a partir das ações afirmativas, né, depois que a gente já entra na universidade, a gente muda a cara da universidade, a gente muda a materialidade da universidade, né? A arqueologia, se ela está realmente engajada com o impacto que tem nessa relação, né, das coisas, do tempo e das pessoas, do território, né, do espaço também, ela não pode excluir dessa matemática esse elemento que permeia tudo, que é o racismo, né? Assim sendo, quando a gente consegue trazer a visibilização das pessoas, né? E a compreensão mais profunda de como que o racismo impacta, não só na nossa mente, né, naquilo que a gente pensa sobre as outras pessoas, naquilo que a gente herdou de pensamento, né, mas também no que a gente herda de materialidade, né, no que faz com que a gente ache que tá tudo bem em alguns tipos de
coisas acontecerem, ou como que a gente trata os materiais, né? Qual que é o valor que a gente dá para os materiais quando a gente encontra eles, e a gente sabe que eles são de contextos, né, de populações afrodiaspóricas, e quando que o material é um material que é uma louça portuguesa, é uma faiança fina, né? Como que a gente trata esse material? Eu acho que a arqueologia tem um papel muito importante no antirracismo, principalmente quando ela está trabalhando com contextos pré-coloniais também, que a gente não imagina que essas pessoas eram racializadas. A gente tem uma imagem do passado que é uma imagem que foi colonizada. Então, quando a gente pensa assim, o próprio termo, né, de homem das cavernas, a gente pensa num homem branco jovem, sem nenhum tipo de deficiência física, inclusive, né? Gerindo o mundo, criando o mundo, parindo a civilização e a humanidade. A arqueologia, quando ela se descolonializa, quando ela se engaja de fato em reconhecer a existência plural da humanidade, né, no planeta, ela está também contribuindo para que a gente tire esse pensamento hegemônico, né, e, portanto, consiga imaginar realidades presentes outras. Porque se eu penso que o mundo sempre foi feito só por homens brancos, jovens, plenamente saudáveis, neurotípicos, né, eu tenho a sensação que isso me dá é que o mundo pertence a essas pessoas, porque foram elas que criaram esse mundo, e que, por consequência, somos todos, então, devemos ser, né, todas essas existências outras, subservientes ao pensamento dessas pessoas, às vontades dessas pessoas, à agência dessas pessoas, né? Quando a arqueologia vem e ela demonstra que tem gente vivendo, da mesma forma que tem gente vivendo hoje, então, tem pessoas negras, tem pessoas indígenas, tem pessoas amarelas, tem pessoas brancas também, mas tem crianças, tem idosos, tem pessoas com deficiência, tem uma vastidão de possibilidades de existências dentro da humanidade, né? Quando a gente traz isso para construção histórica da narrativa, a gente consegue subverter essa ideia que a gente tem de que vai ser sempre assim. Então, o homem das cavernas vira o Indiana Jones, o arqueólogo que pode tudo, aquele que é o dono, o que traz o conhecimento para as sociedades, né, que estão menos evoluídas, e aí depois ele vira, tipo, o homão da porra, ele vira o homem perfeito, que quando você joga no Google é também um homem branco, é o Rodrigo Hilbert, sabe? É tipo assim. E aí a gente tem essa impressão de que o mundo todo, né, tem que estar a serviço disso. O ideal que a gente tem que chegar, né, de pensamento, de civilidade, de civilização. Então, como construir um Estado que seja mais justo? A gente vai espelhar nas leis europeias, a gente vai pensar como pensam os eixos centrais eurocristãos de pensamento, né? A arqueologia, quando ela traz essa materialidade construtiva, né? Tipo assim, olha, o mundo ele também foi construído por essas outras pessoas. Ela proporciona que as pessoas se sintam aptas também a produzir arqueologia, né? A fazer parte dessa temporalidade misturada, né? As coisas no passado que influenciam o presente, que também vão influenciar o futuro. Elas se sentem agentes também, né? Potentes, menos passivas e menos sujeitas também, eu acho, a cair nessas armadilhas coloniais de desvalorização e que geram violência, né? Quando a gente não reconhece que que mulheres têm valor, que pessoas negras têm valor, que pessoas indígenas têm valor, que seus saberes, seus objetos, né, sua ancestralidade, suas histórias têm valor, a gente deixa essas pessoas vulneráveis e suscetíveis a todo tipo de violência. As pessoas podem ser subjugadas, elas podem ser assassinadas, né? Elas não têm um reconhecimento que é material da sua valoração. Portanto, a arqueologia ela precisa ser antirracista e ela tem uma potência de auxílio no combate do racismo que eu acho que vem nesse viés, assim, da gente perceber em que ponto que
que ela pode contribuir como um todo, sabe? Quando a gente está fazendo as nossas pesquisas, quando eu estou fazendo a minha monografia, quantas pessoas negras, quantas pessoas brancas eu estou usando de referência, né? Como que essas pessoas aparecem? Se elas estão do meu lado, se eu olho em volta da minha sala e não tem nenhuma pessoa negra, mas a minha família é toda construída por pessoas negras, a gente vive num país que a maior parte da população é de pessoas negras, né? Onde essas pessoas estão? Elas precisam ser colocadas em todos os espaços, porque elas pertencem a esses espaços e elas construíram esses espaços. E elas estão nesses espaços, na materialidade, né? Por exemplo, na medicina, né, tem um trabalho que é até de um antropólogo, o Tiago Eliodoro, que ele fala sobre como que as pessoas negras, elas sempre tiveram presentes na medicina, porque elas eram os cadáveres que eram exumados, que eram pesquisados, mas elas não aparecem nos livros de medicina, porque as imagens dos livros, né, de gestantes, são de pessoas brancas. Como que isso impacta na sensibilização de um médico, por exemplo, ao tratar um paciente negro? Se o que ele reconhece enquanto humano, enquanto fisionomia humana, não é parecido com o paciente com quem ele está lidando, que vai ser o paciente com quem ele vai lidar em sua grande maioria, no SUS, pelo menos, né? Pensando nessa população. Isso daí é arqueologia pura, dá para fazer uma pesquisa gigantesca sobre arqueologia nisso, né? Então, assim, eu acho que é nesse sentido que a gente precisa estar sempre muito atento, né? Como que, porque a materialidade está em tudo, é o mundo em que a gente vive, e se a arqueologia tem interesse nisso, né, isso significa que todas as coisas que a gente vai pesquisar, desde a microlasca de sílex, que é refúgio de um plano convexo, até um vaso cerâmico, né, tapajônico, que você sabe que é especificamente de uma população não branca, tudo isso está sempre, né, envolto nesse pacote que é existir pós-colonialidade, né? Aliás, existir dentro da colonialidade, né? Dando continuidade, você pode dissertar sobre as diferenças e semelhanças entre arqueologia afrodiaspórica, arqueologia negra e arqueologia da colonial. Posso. Eu acho que para algumas pessoas, essas opiniões elas são muito pessoais, né? Então eu acho que tem outros pesquisadores, outras pesquisadoras que provavelmente vão ter opiniões distintas em relação ao que significa cada uma delas, né? Enquanto uma tentativa de definição mais capitular, assim, eu acho que a arqueologia afrodiaspórica ela tem a ver com a origem da produção, no sentido de que nós, enquanto pessoas fruto da diáspora, né? Então, pessoas afrodiaspóricas constroem uma arqueologia afrodiaspórica que tem um interesse não apenas em valorizar conhecimentos e produções científicas e filosóficas africanas, mas principalmente entender como que funciona esse contexto de diáspora, né? Pessoas negras em outros espaços, né? Assim sendo, uma arqueologia feita por pessoas negras, pessoas racializadas, nos Estados Unidos, na América do Sul, na América Latina, na Nova Zelândia, em todos os lugares que não fossem na África, seriam arqueologias afrodiaspóricas. Uma arqueologia negra tem a ver com a centralidade da construção de pensamento que está norteando a reflexão. E aí, os referenciais que são utilizados dentro dessa produção são de produções não só de pessoas negras, mas é isso, entendendo pensamentos negros. Então, ontologias africanas, ontologias afrodiaspóricas, pensando na religiosidade também. Então, por exemplo, uma arqueologia negra, a Luciana de Castro Novaes, ela tem um trabalho muito interessante sobre terreiro, né, e sobre a materialidade nos terreiros, o impacto para fazer a arqueologia que ela faz,
né, enquanto uma arqueologia negra também, ela se utiliza dos conhecimentos que ela aprendeu no terreiro, enquanto Ialorixá e enquanto uma das integrantes do povo de santo, né, das pessoas que cultuam o orixá. Assim sendo, são os pensamentos e as formas de enxergar o mundo e refletir sobre o mundo construídas por pessoas negras que estão orientando a pesquisa dela. Isso, para mim, se categoriza enquanto uma arqueologia negra, né? Todas elas extremamente engajadas, políticas, situadas e em combate ativo ao racismo, né? Com certeza. E as arqueologias decoloniais, eu acho que elas se expandem para outros vieses também, porque elas estão interessadas especificamente nas dinâmicas que tratam a colonialidade, né? Tem a crítica colonial, eu acho que ela é intrínseca a todas as outras também, mas as arqueologias descoloniais, elas são, e eu falo com S, porque foi assim que me ensinaram, né? A Loredana Ribeiro, que foi minha orientadora, ela falou comigo assim: Uai, você está no Brasil ou você não está? Se você está querendo descolonializar, por que você está usando o termo numa língua que não é a sua, né? Eu acho que as arqueologias descoloniais, elas estão muito preocupadas e muito atentas a isso, assim, tanto na narrativa quanto na prática, do que seria uma asepsia, uma limpeza do que foi incrustado, né, nas construções de pensamento coletivas, né, que são impactadas pela hegemonia. Eu entendo que o interesse das arqueologias descoloniais é fazer uma crítica direta à arqueologia que não pode ser nunca desgrudada, porque a gente não apaga a nossa história. Então, a gente nunca vai ser plenamente descolonial em nenhuma circunstância. Nós somos frutos da colonialidade, mas a gente pode tentar ver como neutralizar, e eu acho que é nesse sentido que a arqueologia descolonial ela vem para tentar puxar essa atenção, né? Essa atenção que a gente precisa ter, onde que a gente está ignorando que a colonialidade é um fator impactante, né? Então, assim, se a gente tem mais mulheres do que homens na arqueologia brasileira, mas quando a gente vai usar textos, né, as bibliografias obrigatórias dos cursos de pós-graduação, por exemplo, que foi o que eu estudei no mestrado, só tem 21% de textos de mulheres. O que a gente está fazendo? A gente está reproduzindo a lógica europeia hegemônica de que só o pensamento branco masculino importa, né? A descolonialização, ela vem nesse sentido. A gente não vai apagar o nosso histórico, mas a gente pode mitigar, né, dentro dessa realidade. Como que a gente faz para poder, então, tentar virar essa maré? Né? Não no sentido de ter, então, mais mulheres publicando do que homens, ou mais pessoas negras na arqueologia do que pessoas brancas, mas como que a gente consegue se livrar dessa herança que a gente carrega e, ao mesmo tempo, valorizar essas outras heranças, né? De desvalorização generalizada, né? Que, inclusive, atrapalha a ótica que a gente tem sobre as coisas, né? Porque, pensando em termos de ontologia, quando a gente fala de arqueologia pré-colonial, de arqueologia pré-histórica, mesmo de arqueologia pré-histórica né, tipo assim, na Austrália, em outros lugares, o pensamento que essas pessoas tinham no passado, certamente não era o pensamento capitalista atual, monetário, né? Essas pessoas não eram coaches, elas não eram economistas, elas eram pessoas que estavam vivendo sobre lógicas de tempo outras, e que se aproximam muito mais, né, a ideações e a filosofias
menos pasteurizadas, né, do que o que a gente está pensando, né, enquanto as pessoas estão fazendo isso para poder conseguir isso, e aí elas têm um ganho disso, né, isso tudo é herança colonial, porque o capitalismo, ele está diretamente, ele é uma das maiores heranças coloniais que a gente tem, né? E que a gente continua operando sobre ele, sobre essa lógica. Então, tem que produzir 1 milhão de artigos para a gente ter algum tipo de valor. Então, sua nota não está boa, é assim que a gente vai medir conhecimento. Não é assim que um monte de gente aprende. A maior parte da população do planeta não aprende assim. Então, por que é que a gente tem que definir que o pensamento que vale e o pensamento que é mais importante, mais correto sobre o mundo é justamente esse? Não é curioso? A quem serve esse pensamento, né? Eu acho que nesse sentido que tenta ir a arqueologia decolonial, principalmente quando ela é feita por pessoas que estão existindo fora desse eixo hegemônico, né? A gente tem muitas pessoas que são desses eixos hegemônicos produzindo arqueologias decoloniais, né? Se propõe enquanto arqueologias decoloniais. O Benjamin Albert, por exemplo, ele é muito conhecido enquanto crítico da colonialidade, mesmo sendo um homem branco europeu. No entanto, o que ele está chamando atenção no trabalho dele é justamente para essa possibilidade, a necessidade de construção de uma nova arqueologia na qual a contribuição tem que ser coletiva. A gente não vai conseguir fazer nada sozinho, eu não quero fazer nada só para mim, né? Eu quero fazer coisas para a humanidade, porque é isso, né? Eu me apaixono por coisas, eu acho que coisas têm magia, porque as coisas foram feitas por pessoas. No fundo, a gente gosta de pessoas, então a gente precisa respeitá-las, né? Em todos os níveis e reconhecer a existência delas também, porque senão falta uma questão que é inclusive de brio, de expertise acadêmica mesmo, científica. A gente está deixando de fora um elemento importante de uma somatória, né? E, numericamente, cientificamente falando, isso é desonestidade acadêmica também, de certa medida, né? Então, até para a gente poder atender aos próprios parâmetros criados pela ciência, né, por esse tipo de ciência, né, ainda assim a gente precisa se voltar para essas outras coisas. A próxima pergunta, você talvez já tenha respondido ela em tópicos, mas eu vou fazer mesmo assim, aí se você quiser acrescentar algo, você pode acrescentar, fica à vontade. Sob o seu ponto de vista, como você interpreta a controvérsia de um local de fala na hora de pesquisar sobre grupos minoritários dentro da arqueologia e principalmente sobre a arqueologia afrodiaspórica? Eu achei essa pergunta super interessante, porque realmente é algo que requer uma reflexão, né? Eu acho que as reflexões que foram trazidas a partir do conceito de lugar de fala, né, que as pessoas atribuem muito a Djamila Ribeiro, mas que, né, tipo assim, são discussões que estão sendo feitas há muito tempo, a Lélia Gonzalez está fazendo, são discussões que apareceram primeiro fora da arqueologia e que ultimamente têm aparecido dentro da arqueologia, né, a partir dessa nomenclatura, né? Eu acho que é uma discussão que é extremamente importante e relevante, não tanto enquanto nomenclatura, mas enquanto autopercepção, né? O lugar de fala, ele se aproxima muito da noção de saberes localizados, por exemplo, da dona Haraway, onde ela fala que se a gente está fazendo um experimento, né, científico, por exemplo, um experimento químico, usando provetas, usando, né, tipo assim, as coisas que na química usam e que eu entendo muito pouco, porque eu não sou, né, uma química. Se a gente está fazendo isso, o experimento, todos os elementos do experimento importam. Então, importa o vidro que você está usando, porque se você usar plástico não vai dar o mesmo resultado, e tudo, né, está relacionado com essa questão, porque dentro da ciência clássica, a gente tem o princípio da replicabilidade, né? Alguma coisa é verdade quando mais de uma pessoa conseguem fazê-la e atestar, comprovar o mesmo resultado. Dentro das ciências humanas,
a gente não trabalha dessa mesma forma no sentido da replicabilidade. Porque cada pessoa que fizer um experimento vai ser diferente, vai ter um resultado diferente. No entanto, elas são semelhantes porque, no caso do experimento, desse experimento laboratorial químico, né, da nossa mente, quando a gente está analisando ele, a gente está analisando que o experimento começa na proveta, que ele começa no material, que ele não começa no pesquisador. Mas dentro da arqueologia, o pesquisador faz parte do experimento, porque é a percepção dele de como o mundo está sendo gerido e como que ele vai costurar as coisas que estão aparecendo nesse contexto, né? Então, como que ele vai costurar a fala, né, do levantamento sistemático com a entrevista direcionada ou não direcionada que ele teve em campo, com o material que saiu, com a chuva que deu, com o dia que ele estava mais preguiçoso, então ele não quis escavar tanto, com o dia que ele estava chateado, porque e aí isso impactou como que ele ia escavar. Tudo isso, né, faz parte do experimento. Então, é preciso, e além disso, né, a nossa trajetória pessoal, né? Então, o fato de eu ser uma mulher e estar em campo tem uma diferença muito grande do fato de eu ser um homem branco estando em campo, mesmo que eu seja chefe de equipe. Porque a forma como as outras pessoas vão me tratar e como elas vão respeitar o meu trabalho, né, vai impactar em como eu vou executar o meu trabalho, né? E é por isso que é importante essa situalização, né? A gente dizer de onde que a gente veio, quem que a gente é, por que a gente está fazendo, nesse sentido que o lugar de fala importa, porque a partir da experiência que eu tenho dentro desse ambiente, eu consigo tecer reflexões e vivenciar essa arqueologia de uma forma ou outra, né? Para muitas pessoas brancas, a arqueologia é maravilhosa, a arqueologia é, assim, quase um passeio. Para muitas pessoas negras, a arqueologia é um sofrimento imenso. A arqueologia é você ser desrespeitado em campo. Para mulheres, a arqueologia pode ser um sofrimento imenso, pode significar violência, abuso em campo, pode significar um monte de outras coisas. Isso impacta na sua pesquisa. Isso precisa impactar na pesquisa, porque senão a gente gera mais invisibilizações. E a gente não tem interesse em invisibilizações. Se a gente está escavando, a gente está evidenciando, né? Por que é que a gente tem alguma disciplina que gosta de evidenciar coisas e aí tem coisas que a gente gosta de apagar? Nesse sentido, o lugar de fala é importantíssimo. Mas ele não serve, eu não acho que ele deva servir para a gente valorizar identitarismos à revelia, sabe? Porque eu não estou a serviço exclusivo, né? Ou da minha fala única, né? Eu, Lara, enquanto querendo unicamente me autopromover, e nem unicamente a serviço de um povo preto, podendo falar por todas as pessoas negras, né? Então, não significa que não é só porque eu sou uma pessoa negra que eu preciso estudar, por exemplo, arqueologia da escravidão. Não é só por isso. Da mesma forma que não é só porque se eu fosse uma pessoa branca, que eu precisaria, por ser o meu lugar de fala, estudar unicamente materiais que eu sei que são oriundos de pessoas brancas. Porque essas pessoas efetivamente não eram eu. São pessoas outras também que pensam diferente, que precisam ser valorizadas. Não tão necessariamente em sua individualidade, mas em sua potência de diversidade, né? Nesse aspecto, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com como que a gente aciona esse lugar de fala, porque às vezes as pessoas usam ele para se isentar de algumas discussões. Ah, eu não sou negro, então não tem nada a ver com a arqueologia negra, não é o meu lugar de fala. Poxa, qual que é o seu comprometimento com as coisas, então? Se o seu lugar de fala é da branquitude, o seu lugar de fala é sentado na colonialidade, porque eu não criei a colonialidade sozinha, né? As pessoas negras não inventaram o colonialismo. Eles experienciaram e construíram a narrativa do colonialismo juntas. Então, elas têm, né, responsabilidades distintas em termos de quantidade de responsabilização, né? Precisamos ser honestos, mas estamos todos envoltos nesse processo, né? A nossa última pergunta é como você se sente como arqueóloga
dentro da academia sendo mulher, negra e trabalhando com abordagens não convencionais voltadas para grupos invisibilizados dentro da arqueologia. Eu me sinto um pouco solitária, às vezes eu me sinto muito solitária. Eu amo muito a arqueologia, eu detesto muito o que ela já foi, mas eu sou apaixonada com o que ela pode ser, sabe? Eu tenho muitas ressalvas sobre o que ela é hoje em dia ainda também. Eu sinto muita frustração com as coisas que eu ainda não dou conta de fazer, então, às vezes eu me sinto atrasada, sabe? Eu sinto o tempo todo numa corrida onde eu não chego, e aí é nesse sentido, às vezes eu tenho medo por fazer uma coisa que realmente é não convencional, então, às vezes eu tenho medo de trair o que eu gostaria de fazer para poder ter que fazer concessões, né? Enfim, eu ainda estou dentro da universidade, eu ainda estou institucionalizada, eu ainda, né? E inclusive em lugares de prestígio, onde eu não vejo muito semelhantes a mim, o que significa que, em relação, por exemplo, a pessoas negras que estão na graduação, eu também tenho um nível considerável de privilégio. E como que... Então, assim, eu tenho muito medo, no geral, sabe? Tipo assim, de não conseguir me esquecer disso. Eu sinto que a minha produção, ela, às vezes, sofre de uma condescendência maior do que necessariamente uma retaliação. Eu não recebo muitas críticas. As pessoas têm medo de criticar, porque elas têm medo de ser acusadas de racismo. Então, às vezes, o que eu sinto é que eu acabo sendo colocada num lugar de... mas eu sei que as pessoas criticam, porque se você lê um trem, o trem não está perfeito. Qualquer coisa que você for fazer, não está perfeito. Está feito, portanto, é impossível que seja perfeito. E é a partir das críticas e das reflexões críticas, né, da troca, por isso que é importante essa comunidade, né, essa construção de comunidade. É a partir do momento que a gente troca, que o outro está vendo, que a gente não consegue ver e que ele fala com a gente, é que a gente vai conseguir melhorar, que a gente vai conseguir avançar. Eu acho que o racismo, ele opera dentro, eu consigo ver ele muito diretamente no reflexo que a minha pesquisa tem, justamente quando eu percebo dos meus pares, né, principalmente dos meus pares no que tange a colocação de grau acadêmico, né? Então, assim, as pessoas que estão também no doutorado, os professores, né? Professores doutores eméritos, quando eu estou, por exemplo, participando de eventos, e aí eu apresento meu trabalho, todo mundo acha tudo muito lindo, né? Todo mundo bate palma, acha lindo, se emociona, chora, mas ninguém me dá um retorno efetivo do que é, ou de citação, né? Tipo assim, não, aprendi com você, vou usar também, quero mudar. Eu sinto muito isso em pares, eu sinto muito isso em outras pessoas negras, eu sinto muito isso em outros estudantes. Eu consigo ver essa correlação, né? Mas na alta cúpula da arqueologia, né? Que é justamente as pessoas que estão recebendo essa crítica, eu sinto uma condescendência muito grande, porque eu acho que tem a ver muito com esse receio de que eu vá acionar de uma forma desonesta esse lugar de fala que a gente tinha falado mais cedo, entendeu? Eu não tenho interesse em dar carteirada em ninguém, eu quero construir coisas juntos, eu quero fazer coisas com outras pessoas, eu quero me deslumbrar pelas coisas que outras pessoas estão fazendo, porque arqueologia é isso, é sobre o outro, né? É sobre a gente enquanto humanidade, então é sobre aquilo que nos conecta. Eu não existo sozinha, né? E aí, arqueologia... Mas eu acho que eu falei muito mais coisa ruim do que coisa boa, mas numa tentativa também de dizer que a gente tem muita coisa para caminhar, o que é ótimo, porque, né, somos seres que estão mais interessados na inércia do movimento, do que na inércia da estática, né? Então, se a arqueologia precisa caminhar para algum lugar, né? Eu quero que a minha caminhe ainda muito, eu acho que ela falta, nossa, tantas coisas para fazer, precisa ter esse espaço, né, de melhora.
Então, ao mesmo tempo, atualmente, eu tenho tido mais esperança por conta, né, o doutorado ele tem me proporcionado dar aula. Esse primeiro semestre foi um semestre onde eu tive uma disciplina e pude ministrar sozinha, escolher a temática, fazer o plano de aula e fazer as referências, escolher as referências bibliográficas. Isso trouxe para mim uma uma potência muito grande, porque dentro da sala de aula, com outras pessoas em formação, e outras pessoas negras em formação, principalmente, eu consegui perceber que tem muita gente afim também de que a arqueologia seja outra, sabe? Porque essa solidão que vem do resultado, né, ou da ausência de mencionamento da minha pesquisa, ou da ausência de retorno em relação a ela, né? Isso não acontece quando a gente afrocentra, né? Mas quando a gente também busca essas outras pessoas que estão também fazendo essas outras coisas e que têm interesse em trocar, né? Sempre pensando por um viés afetuoso, assim, afetivo. A poesia me ajudou muito nesse sentido, de entender que o que eu quero é gerar um incômodo que seja um incômodo que impulsione, né? Eu não quero ferir a revelia, porque não está na minha memória genética o gosto sádico pela violência, sabe? Eu quero liberdade. E isso implica para todas as pessoas que estão na arqueologia também. Então, quando eu vejo outras pessoas com essa mesma sede, que eu sei que tem muitas, porque são elas que me fazem ter vontade de continuar na arqueologia, né? E que são mulheres também, que são mulheres negras, isso me faz valorizar mais a minha experiência pessoal enquanto arqueóloga negra dentro da arqueologia, né? E a nível extra arqueológico, isso para mim é muito importante também, porque me conecta com um passado ancestral que é coletivo, do qual a gente foi suprimido, mas individual também, da minha narrativa pessoal com a minha família, sabe? Então, como que eu consigo me relacionar melhor com o meu passado, com as materialidades que eu já experienciei, que eu já reproduzi enquanto, sabe, uma pessoa colonizada também. É nesse sentido que eu acho que é nesse ponto que eu acho que eu enxergo que eu estou atualmente enquanto uma arqueóloga negra. Agora a gente vai deixar o espaço livre para você, se quiser dar dicas para os novos estudantes de arqueologia, divulgar seu trabalho, enfim, fique à vontade. Obrigada. Bom, eu acho que uma dica que eu daria para as pessoas é para elas valorizarem o que elas têm, sabe? Foi muito importante para mim. A arqueopoesia, ela foi uma aposta que eu tive em uma forma ou outra de pensar dentro da arqueologia, mas também foi uma aposta que eu tive em não me render plenamente a todas as bobagens acadêmicas que a gente vai aprendendo, como diria a Lélia Gonzalez, sabe? Eu acho que a gente precisa ter coragem para propor coisas, que não significa inventar a roda, fazer algo que, né, tipo assim, entrar em modas, vamos criar modas agora, né, tipo assim, vamos criar outras tradições, não seria nesse sentido, sabe? Eu acho que é importante uma valorização das contribuições criativas individuais que as pessoas têm, porque elas são únicas, né? E aí, toda vez que a gente faz alguma coisa que ninguém nunca fez, a gente atualiza o rol de possibilidades da humanidade de fazer alguma coisa, sabe? Então, toda vez que alguém, né, tipo assim, dá um salto de 10 metros e um ser humano nunca tinha feito isso, agora a humanidade é capaz de dar um salto de 10 metros, sabe? Não significa que todo mundo vai dar, mas é legal se pensar parte de um todo nesse sentido, e quando a gente pensa assim,
mesmo que o nosso trabalho seja só um grãozinho de areia, que ninguém vai ler, ou que ninguém vai baixar, ou que não tenha nada nesse sentido, ele vai ter uma verdade, uma originalidade que diz respeito a essa nossa trajetória. E eu acho, né, que invariavelmente ele vai fazer sentido, porque ele vai estar calcado nesse compromisso com não sumir, né? E isso, por si só, eu já acho extremamente revolucionário, porque a gente vive atualmente num sistema que ele exige o nosso desaparecimento, né? Que ele promove constantemente desaparecimentos. Então, eu acho que a maior dica que eu dou para estudantes é isso, assim, não suma na universidade, não suma no texto, não suma na sua produção, sabe? Eu me senti muito impelida em fazer arqueopoesia e em pensar, em escrever de outra maneira, mesmo na monografia, porque que foi antes até de pensar uma arqueopoesia, porque eu fiquei muito preocupada quando eu estava vendo os meus trabalhos, tipo assim, eles tinham notas boas, mas eles poderiam ter sido escritos por qualquer pessoa, eles poderiam ter sido escritos, eles não tinham uma identidade, só que eu tenho identidade, eu tenho passado, eu tenho memória, todos temos. Então, e é justamente isso que faz com que seja tão legal trocar com as pessoas, né? Precisa fazer uma diferença, ser a Lara e não ser outra pessoa, ser a Lara e não ser um tatu, sabe? Se não, bota um tatu, uai. Então, eu acho que é nesse sentido, a gente precisa valorizar os elementos que a gente tem, não só os elementos que a gente recebe, porque a gente vai receber muitos elementos que tem a ver com essa herança de violência, né? A gente também recebe muitos de uma ancestralidade, a gente não pode esquecer disso, mas é justamente isso, quando a gente presta atenção no que a gente tem para contribuir, a gente está prestando atenção no que a nossa linhagem tem para contribuir, né? E eu acho que a gente não pode se esquecer disso, porque enquanto estudante, né, o que eu senti da universidade foi que eu tinha muitos elementos, muitas facilitações para poder esquecer isso o tempo todo. E é isso, eu trabalho também com poesia e com colagens, então, né, deixando o merchan aqui, né, também para poder conseguir ganhar o meu dinheirinho, né, conseguir completar a minha renda do mês, pois também sou estudante, também recebo dentro do atual governo, que agora vai ampliar, né, mas até então estava com um corte horroroso, né, e a minha rede social é Arqueopoesia, o @ no Instagram. E acho que é só isso. Queria agradecer mais uma vez o grupo, pedir desculpa pela minha falazada e me colocar à disposição para quaisquer, né, projetos, convites. Me interessa muito as coisas que a gente faz junto.